Trabalho de conclusão de curso. Olá, sou Cristina Jacinto de Almeida, do curso de Pedagogia, e juntamente com os meus colegas Célia Magalhães dos Santos Alves, Creuza Pires Medeiros, Daniele Fernanda de Almeida, Manuela Francine Cian Matias, Meise Viana de Andrade, Roberta Fonseca Mané de Moreira e William Medeiros, fomos orientados pela professora Ana Beatriz Hermínio e formamos o grupo 9, referente ao TCC, do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O título do nosso trabalho é Jogos Educacionais e suas contribuições no aprendizado. Este trabalho ele tem como a justificativa o avanço das tecnologias no universo da educação. A utilização dessas tecnologias deve incentivar os alunos a formular e resolver os problemas que justifiquem o surgimento desses dispositivos móveis no ambiente educacional. A jogabilidade há muito tempo deixou de ser recreativa. Outro fator importante no ambiente acadêmico é que a inclusão de tecnologias em informação e comunicação admite traçar um ciclo de mudanças na conduta dos professores, que são os responsáveis por transmitir essas transformações. Nós realizamos uma pesquisa documental e em seguida apresentaremos como a educação pode se beneficiar do uso dos jogos educacionais. Neste momento, estarei falando dos objetivos dos jogos educacionais. Assim, vamos identificar como o uso dos jogos educacionais pode facilitar o aprendizado com o uso da internet. Pensando assim, o uso dessas ferramentas levantam as dificuldades dos alunos a serem encontradas como uma maior visão na contribuição do desenvolvimento da criança, usando assim estas ferramentas. Analisando, percebe-se que as crianças se identificam com esse método educacional. Ela se vê como a narrativa e se projeta. Ela interage, além de coletar informações. Podemos dizer então que se obtém os resultados esperados com esses métodos educacionais. Estarei apresentando a metodologia do nosso trabalho de conclusão do curso. Esse trabalho apresentado tem em vista agrupar as informações que o nosso grupo foi capaz de aprender com os documentos consultados. Guba, Lincoln, Ludic, André explicam que essa abordagem tem como vantagem de se basear em fontes de dados estáveis, que se mantiveram ao longo do tempo. Além de serem repletas de informações que surgem em determinado contexto, a pesquisa documental caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, filmes, fotografias, entre outras matérias de divulgação. O estudo apresentado é de caráter exploratório, busca se associar ao objeto e interpretar seus limites, principais características e elementos. Gil diz que, abre aspas, muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, torna-se necessário seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão com especialistas e outros procedimentos. Fecha aspas. Embora os estudos a respeito das aplicações dos jogos e sua conexão com a aprendizagem estejam sendo criteriosos e abordados a tempos por especialistas em educação e áreas relacionadas, a influência das tecnologias digitais móveis nos âmbitos pessoais, familiares e principalmente escolar trazem à tona um novo problema, no qual, para melhor compreensão, são necessárias novas análises e reflexões. Conforme Santin, para objetos de estudos considerados novos, existe a demanda por identificar sua ocorrência e principais motivos causais,
explorar possibilidades de aproximação do objeto sob análise, encontrar novas ideias e formas de interação. Enfim, abalizar as perspectivas e entendimentos de sua compreensão. Para Santin, as atividades lúdicas são ações vividas e sentidas, povoadas pela fantasia e realidade, pela ressignificação, pela percepção, pelos momentos de autoconhecimento e pela imaginação. Na atividade lúdica, o que importa não é o produto da atividade, o que ela resulta, mas a apropriação, o processo daquilo que é vivido. A abordagem metodológica deste trabalho é qualitativa e, portanto, como ensina Treviños, abre aspas, é descritiva, mas para captar os significados dos fenômenos a serem descritos, é preciso interpretá-los. E ela tem o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave. Fecha aspas. Nesse caso, o ambiente que disponibiliza os dados são as publicações predominantemente encontradas na internet, que o grupo levantou em pesquisa documental ampla pelo site Google. Foram encontrados mais de 100 jogos dos mais variados gêneros, classe e classificação de idade, dentre os quais o grupo destacou 20 jogos que se aproximavam mais do tema do trabalho. E depois de nova reunião e análise, foram escolhidos 5 jogos de 5 gêneros diferentes que contemplam e ilustram a pesquisa realizada acerca de suas contribuições na educação infantil. Eu sou a Creuza e eu vou falar sobre o referencial teórico e sobre os jogos educacionais e sua ludicidade. O processo de aprendizagem do ser humano é uma evolução, envolve diversos fatores que são genéticos, psicológicos, educacionais e sociais. De acordo com Miranda, de 2001, ele fala que os jogos requerem regras e normas. E Miranda também fala sobre os brinquedos, que são considerados manipuláveis. No referencial curricular nacional para a educação infantil, consta também que a criança ela precisa brincar, ter prazer e alegria para crescer. Precisa dos jogos como forma de equilíbrio entre ela e o mundo. E através do lúdico, ela se desenvolve. A esse respeito, é possível perceber que, a partir das experiências obtidas, que os jogos pedagógicos realmente auxiliam no desenvolvimento da atenção, da disciplina, do autocontrole, da obediência a regras e das habilidades motoras. Sobre os jogos educacionais, é importante que o docente ele pesquise novas metodologias e busca diferentes métodos para melhorar a sua didática. Foi pesquisado que a utilização de jogos nas aulas passa a ser um caminho mais divertido e prazeroso para as crianças, para o ensino nas escolas. Macedo, Pet e Passos, 2005, fala que os jogos e o lúdico não são definidos só como passatempo e nem para relaxar, mas os jogos têm o objetivo de incentivar a aprendizagem e o desenvolvimento de competência por parte do educando. Por causa da pandemia, se ouviu falar muito sobre jogos digitais, cursos EAD, porque como tudo se fechou, as escolas fecharam, então os professores buscaram muito pesquisar sobre jogos, sobre outras coisas digitais para melhorar suas aulas. Olá, meu nome é William e vou falar sobre os jogos virtuais e sua aplicação e a interatividade entre os alunos e os jogos online.
A transição do caderno para o computador no processo de ensino e aprendizagem pode ser feita de diversas maneiras. Uma delas é a utilização de jogos virtuais educativos online, que tem sido usado como mais um meio didático para contribuir e favorecer na aprendizagem. A interatividade entre os alunos e os jogos online. Nota-se que a palavra interatividade tem sido trazido à tona de forma mais comum quando o assunto são as novas tecnologias. A palavra interatividade tem o seguinte significado: de capacidade de um sistema de comunicação ou equipamento que possibilita a interação. No processo do ensino e aprendizagem, a interatividade ocorre entre o aluno e os jogos a partir do momento em que eles contribuem com a ação, influenciando nas atividades sugeridas. Meu nome é Meise Viana e eu vou falar sobre a análise do nosso trabalho. Os jogos educacionais digitais se baseiam numa abordagem que a criança aprende por si só, através da descoberta de relações e da interação com o jogo. Neste cenário, o professor tem o papel de orientador do processo, dando orientações e selecionando jogos adequados que condizem com sua prática pedagógica. Ele vai além do simples coletor de informações. A partir de agora, o grupo irá apresentar e analisar os jogos escolhidos com base em tudo que foi dito. Para tanto, foi levado em consideração todo o contexto da pesquisa, na qual busca-se mostrar os benefícios da utilização de jogos educacionais na educação infantil. Foram escolhidos 5 jogos que estão englobados nos gêneros de ação, aventura, memória, lógica e estratégia. O grupo optou por esses jogos por entender que eram os que faziam mais sentido e se encaixavam melhor com o tema proposto. Jogos de ação. Os jogos de ação podem ser usados na contribuição do desenvolvimento psicomotor da criança, bem como sua concentração, aprimorando o reflexo, coordenação e interação entre olho e mão, contribuindo também no processo de pensamento rápido diante de uma situação inusitada. No ponto de vista institucional, o ideal é que o jogo intercale instantes de atividade cognitiva mais intensa com etapas de aplicação de habilidades motoras. Essa experiência educativa orienta a criança no desenvolvimento de seus reflexos e percepção, tornando viável uma assimilação da teoria com a prática na atividade pedagógica. Os jogos de aventura são os que possibilitam ao jogador sentir que estão no próprio cenário do jogo, também conhecido como vivência virtual. Tem como diferencial dar uma maior autonomia para a criança em relação ao ambiente a ser descoberto. Pode colaborar na experiência de atividades que não seriam possíveis de serem vivenciadas em sala de aula, como o desastre ecológico ou um experimento químico. Ainda que a criança tenha conhecimento mais abrangente de tais fenômenos, como consequências da dificuldade de inter-relação que envolve as perspectivas afetivas e cognitivas da... Olá, meu nome é Roberta e eu vou falar sobre os jogos de lógica, estratégia e de memória. O jogo de lógica tem como principal objetivo incentivar o processo cognitivo e com finalidade de desafiar mais a mente do que os reflexos, podendo ser utilizado um cronômetro, colocando um limite de tempo quando o jogador tiver que finalizar a missão. Como podemos ver na imagem, este é um jogo de lógica relacionado à matéria de matemática. Nesse módulo de jogo, recomenda que a criança coloque em ordem a sequência lógica das figuras dos animais. Já nos jogos de estratégia, o foco estão voltados à curiosidade da criança, especialmente no que se diz respeito à construção ou coordenação de algo. Esse gênero de jogo pode ser ajustado para se tornar uma simulação, onde a criança utiliza o conhecimento como a sala de aula e analisando uma maneira prática de colocá-lo no seu dia a dia.
Na próxima figura, mostra a tela inicial de um jogo de estratégia que requer da criança uma dose de conhecimento e habilidade. Esse jogo foi programado para crianças da educação infantil, com idade entre 3 e 6 anos, e com o objetivo de identificar na criança a aplicação de alguns conceitos já adquiridos em sala de aula. Já nos jogos de memória, já permite a criança assimilar pouco a pouco cada fase do jogo, e dessa forma a criança vai desenvolvendo suas habilidades de percepção de maneira brincando, como mostra na próxima figura. Esse jogo a criança tem estímulos visuais e de áudio, uma vez que ao mostrar a imagem presente na peça também é citado seu nome, treinando assim a pronúncia, a leitura e a escrita. Os jogos de memória, sob o ponto de vista da criança, se transformam na forma mais divertida de aprender, atuando como uma atividade mental, mas que ao ser utilizados no ambiente escolar com fins educativos, precisam ter objetivos de aprendizagem bem definidos e ensinar o conteúdo da disciplina aos alunos. Com a diversidade de jogos educativos digitais, fica cada vez mais fácil e ágil para o professor adaptar esse tipo de atividade ao seu planejamento, colaborando assim para que algumas habilidades cognitivas dos alunos da educação infantil sejam alcançadas e desenvolvidas, despertando assim a curiosidade das crianças. Para finalizar nosso trabalho, apresentarei as considerações finais. Nesse artigo, procuramos apresentar a importância dos jogos educacionais no ensino infantil. Mostramos que os jogos desencadeiam curiosidades, por consequência, o maior interesse por parte da criança. Os jogos educacionais se tornam um mecanismo tanto para o professor quanto para o aluno. A criança tem que ser frequentemente disciplinada em um ser criativo, autônomo e instruído. Esse recurso torna as aulas mais fáceis, menos rotineiras, na verdade, e mais divertidas. Sendo assim, então, me despeço, agradeço a atenção em todo o nome do grupo. Referências.